Hora de falar sobre um jogador da seleção brasileira praticamente livre no mercado. Eu me refiro a Douglas Santos, lateral esquerdo, que estará na lista final de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O atleta tem contrato com o Zenit até junho de 2027 e já decidiu que não vai renovar seu vínculo. A ideia do Douglas Santos é deixar o Zenit e escolher outras alternativas, quem sabe até voltando ao Brasil. Como eu disse, 32 anos de idade, jogador revelado no Náutico, que passou pela Udinese e veio jogar no Atlético Mineiro, até que se mudou para o Hamburgo. Ficou um pouquinho na Alemanha e se mudou para o Shakhtar Donetsk há bastante tempo. Para o Zenit há bastante tempo. Ele está na Rússia desde 2019, sempre jogando no Zenit, titular absoluto, peça incontestável. Seu contrato com o Zenit se encerra em junho de 2027. Ou seja, a partir de janeiro do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato. A ideia do Douglas é se valorizar na Copa do Mundo com a camisa da seleção, permanecer no Zenit até janeiro, quando vai poder escolher seu novo clube para deixar o time russo na metade do ano que vem. Seu clube precisa de lateral esquerdo, Douglas Santos caberia? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Corinthians empata em Salvador com vitória 0-0, sem chutar uma bola sequer no gol. Um time horroroso. E algumas coisas têm que ser ditas, tá, gente? O Diniz não é culpado. Mas o Corinthians não joga bola há uns 15 jogos, mais ou menos. Coloca aqueles 9 do Dorival, certeza. E coloca aí os 4 do Diniz. Dos 4 jogos que o Diniz comandou o Corinthians, e repito, o Diniz não tem culpa. Eu vou explicar. Dos 4 jogos que o Diniz comandou o Corinthians, eu só gostei do segundo tempo contra o Santa Fé. Olha lá ainda, porque quando a gente fez o gol com o Gustavo Henrique, com o Ranieri, a gente não estava jogando bem. Um pouco do segundo tempo contra o Platense. Ganhamos no contra-ataque ali, o Platense cansou. Enfim, a gente deve ter aí, em 4 jogos, o segundo tempo do Platense e o segundo tempo do Santa Fé. E eu tô sendo legal, viu? Eu tô sendo legal. Porque não jogamos nada em nenhum primeiro tempo. Não jogamos nada, digo, por várias circunstâncias. Contra o Palmeiras, né, houve expulsões, tá? Aliás, aí para quem faz YouTube, houveram, não existe, tá? Houve expulsões, né, contra o Palmeiras. E nós temos um time horroroso. Nós temos um time morto. Nós temos um time sem velocidade. Eu me recordo de vários jogos do Corinthians sob o comando do Dorival Júnior. Eu me recordo de falar para vocês que o principal defeito do Corinthians era um time que não tinha velocidade, não tinha intensidade, não tinha saúde física. Mudou o treinador, mas não mudaram os atletas. O Corinthians é um time morto. E ainda tem um lado ruim daquilo que a gente gosta. Samir, o lado ruim daquilo que a gente gosta é... Porque a gente tá gostando de ver o Diniz colocar o pessoal para jogar, mas eles entraram mortos hoje em campo. Cara, o Gabriel Paulista estava morto no jogo, ele entrou morto no jogo. Nós tivemos o Yuri Alberto estava morto no jogo. O Garro, morto no jogo. O Bidon, morto no jogo. Cara, então assim, é o lado ruim da coisa que nós... É o lado ruim da coisa boa. Pô, legal, o Diniz tá colocando todo mundo pra jogar, tá repetindo o time. Pô, eu tô adorando isso. Só que é o seguinte, uma hora ia dar ruim, né? Não pode ter demasia também. Hoje, não dava. Entendeu? Hoje não dava. Né? Hoje não dava. O Gabriel tava morto até para dar entrevista. Verdade, no intervalo falaram aí. É verdade. Hein? É verdade. Então, é um time que treina muito, que repete escalação, os caras vão morrer. Esse elenco não aguenta. Eu já falei para vocês que a casa do Fernando Diniz vai cair uma hora e não vai demorar muito. Porque tem uma diretoria que não vai bancá-lo e tem jogadores que são traíras. E que não gostam do que está acontecendo. Você acha que eles gostam? Os caras estão tudo morto hoje. Enquanto tiver resultado, vai sendo tolerado. Depois, meu amigo, aí já era. Acaba o jogo no Mineirão e o Corinthians agora, oficialmente, está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Estamos no Z4. Parabéns, Osmar Stabile. Parabéns, Marcelo Paz. Parabéns a jogadores preguiçosos e a jogadores que não têm qualidade. E digo mais, tá? A culpa é mais do Marcelo Paz e do Osmar do que até dos atletas e o treinador, culpa zero. Porque o time que vocês montaram, até os jogadores estavam reclamando dos reforços do Marcelo Paz.
Pô, velho, Pedro Milans. Triste. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós enfrentamos um time hoje péssimo. Eu achei que o Vitória ia ser difícil. Eu achei que ia ser um jogo difícil. Não foi um jogo difícil. Foi um jogo feio. É diferente. Não foi um jogo difícil. O time do Vitória não sabe chutar uma bola. O time do Vitória não sabe chutar uma bola. O time do Vitória não sabe trocar um passe. O do Corinthians também não. O do Corinthians também não. Então, o time do Vitória é horroroso. Horroroso, gente. Horroroso. Nós temos um time preguiçoso que tem preguiça de chutar no gol. O Yuri Alberto poderia ter chutado no gol em algumas vezes do jogo, em algumas oportunidades. Não chutou. Preferiu tocar a bola. Nós vamos ser esse time de toque de bola até quando? Porque com o Dorival também estava assim. Todo mundo tem medo de chutar. O Yuri não chuta, o Garro não chuta, Bidon não chuta. Ninguém chuta no gol nesse time. Nosso time é horrível, gente. Só que quando ganha, vocês acham maravilhoso, vocês acham que tá tudo bem. Contra o Santa Fé, cara, a gente não jogou, a gente não fez um jogo bonito com o Diniz. É tudo bico pra frente. O dinizismo ainda não existe. Porque não teve tempo. Eu não vou criticar o Diniz, tá? Eu tenho coisas aqui que eu consigo criticar o Diniz facilmente. A escalação dele, substituições. Mas não dá, ele não tem culpa de nada. Ele chegou agora, não tem nem tempo de treinar. Não tem nem tempo de treinar. Nem tempo de treinar. Ah, nós vamos culpar o campo. Nós vamos culpar o campo. Cara, vocês perceberam como o Corinthians se apequenou? Vocês perceberam como a gente tá no mercado? A gente não tinha 1 milhão para pagar para um jogador. Agora, pô, velho, a gente não tem 1 milhão para trazer um jogador, mas a gente contrata mais um auxiliar do Fortaleza, a gente contrata o Júlio César. Vocês acham, velho, que a gente precisa de dirigente? Nem do mais, meu irmão, pô, velho, vocês acham realmente que a gente precisa de scout, de auxiliar, de dirigente? Sério. Não, a situação do Corinthians tá feia. Traz o Júlio César. Nossa, pô, agora vai, meu irmão. Ah, velho. Nós estamos virando o quê, meu irmão? Com esses papinhos. E às vezes eu não posso falar diretamente, sabe o que eu penso? Porque senão, a gourmetzada, ai, não fala assim. Pô, velho. Acabou, meu irmão. Acabou. Né? Acabou, velho. A culpa do Corinthians nunca foi técnico e não vai ser Diniz, não vai ser Dorival. A culpa do Corinthians é um elenco incompetente, uma diretoria incompetente. Basta ver os reforços. Pedro Milans, um horror. Matheus Pereira, horroroso. Lingard, um horror. Labiar, jogador de Série B, meu irmão. Ai, o Labiar, põe o Labiar. Meu Deus, o Zaca, eu tô adorando o Zaca. Jogador de Série B, Série C, velho. Com todo respeito. Pô, o Caio César corre, não sabe cruzar uma bola. Quem mais chegou de reforço aí que eu não lembro? Pô, o Alan. Pô, velho. O Alan, pra mim, é uma decepção. O Alan me enganou. Agora também eu falo com o ex-jogador que jogou com o Alan. Ah, eu joguei com ele, não sei aonde, joguei com ele, não vou falar, senão não vou entregar o cara. Joga muito, Samir. Me lasquei. Joga nada. Joga nada. Então, velho, o Matheus Pereira saindo pelo meio. O Matheus Pereira tocou uma bola. Ele acha que o Kaique é o morto. Que muita gente acha que, nossa, o Diniz acha que tá inventando o Kaique. Desculpa, velho. Diniz, sabe que o Diniz me parece, tem hora também? Eu não quero criticar o Diniz. Ele parece um gringo que chegou no Brasil e não conhece ninguém. Cara, o Diniz, o Kaique não vai dar bom jogador. Não adianta, ele fez aquele gol lá contra o Platense, era o Platense. É um time, pô, velho, é o Platense, meu irmão. Você acha que o Kaique vai arrumar alguma coisa em jogo grande contra o Flamengo, contra o Cruzeiro? Não vai arrumar nada. O Matheus Pereira dando passo por dentro. O Pedro Milans uma avenida, não sabe o que faz com a bola, perde a bola, tropeça, cai. Se fosse um time melhorzinho hoje, a gente tinha tomado uns 2, 3. Entendeu? Esse é o Corinthians. Tá? Carrídio, eu falei pra não entrar com o Carrídio. Que não ia ter pegado o meio campo. O Carrídio, pô, velho. O Carrídio é ex-jogador. Tecnicamente é o melhor do meio campo. Só que é ex-jogador em atividade. Entendeu? É ex-jogador em atividade. Tecnicamente, o melhor do meio campo. Mas ex-jogador em atividade. Cara, a situação do Corinthians é muito feia, sabe? Porque tem muita gente que passa pano. Tem muita gente que tá passando pano. Entendeu? Muita gente que passa pano. Eu já tô há mais de um mês criticando o Osmar. Eu larguei mão. Porque ele largou mão. O Osmar só pensa em política. O Osmar deixou o clube na mão do Marcelo Paz. O Marcelo Paz é o presidente do Corinthians quando o assunto é futebol, e o Marcelo Paz é fraco. O Marcelo Paz é fraco. Repito,
O presidente Osmar Stabile largou o Corinthians para cuidar da política, porque ele tem muito BO para resolver, aprovação ou reprovação de contas, processo de impeachment. Ele está cheio de pepino político para resolver, né? Ver as suas alianças, né? Enfim, o problema dele é político. Então ele deixou o clube na mão do Marcelo Paes, que é o presidente do clube, só que nós viramos o Fortaleza. Nós trouxemos auxiliar do Fortaleza 1, auxiliar do Fortaleza 2, auxiliar do Fortaleza 3, scout do Fortaleza, não sei mais quem, Matheus Pereira, Pedro Milans, enfim, Caio César, Labiá, que ele queria, ele bancou, né? Ele ouviu. Foi ele que aceitou a sugestão do Memphis, o Linga, enfim, cara, não dá, meu irmão. Não dá. 0 chutes a gol no jogo de hoje. Entendeu? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.